Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Com grande alegria, iniciamos este momento de culto, onde nós nos colocamos na presença de Deus, onde nós falamos com Deus e onde Deus ele fala conosco. Por isso, dedique este tempo para de fato ouvir a palavra do Senhor. Permita Deus falar contigo. Gosto muito daquela imagem onde Jesus está na casa de Marta e Maria, as visitando, e Jesus ele está sentado e Maria está aos seus pés, ouvindo o que Jesus tem a falar, ouvindo com atenção.
Então, dedique este tempo para estar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a falar contigo. Antes de iniciarmos o culto, peça para que Deus fale contigo, dá uma pausa aí e peça: Deus, fale comigo neste culto, aquilo que eu preciso ouvir. Deus sabe aquilo que você está precisando neste momento. Deus sabe o que você precisa, então que o Espírito Santo de Deus, Ele fale contigo através dos hinos, através da oração, através da palavra. Mas para isso você precisa parar e ouvir. Saúdo você, meu querido irmão, minha querida irmã, com o versículo que é lema desta semana, Isaías capítulo 55, versículo 11, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Juntos cantamos o hino Vim para adorar-te. O mundo viesse na terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai, nos achegamos na Tua presença neste momento, clamando que Tu estejas conosco. Examina, Senhor, as nossas vidas, se o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar e agir não estiver de acordo com a Tua vontade, Pai. Que Tu venha transformar o nosso ser, para que cada vez mais possamos nos parecer com a Tua vontade. Venha, Senhor, limpar todo o nosso ser. Retira, Senhor, de nós aquilo que não pertence a Ti. Muitas vezes nos apegamos, Senhor, com certas coisas que não pertencem a Ti, mas nos dê clareza, nos dê sabedoria e discernimento para saber aquilo que é Teu e aquilo que não é Teu. Venha falar conosco, Pai. Venha falar conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Leitura de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30 e do 36 ao 43. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí, os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transbordem
finalidade a aplicação de um ensinamento. Jesus conta aqui a história do trigo e do joio. Ele diz que certo homem fez uma plantação de trigo e à noite veio o inimigo e semeou no meio dessa plantação joio. Quando os trabalhadores veem o joio no meio do trigo, eles se espantam, porque o senhor, este homem, o dono da plantação, havia plantado sementes boas, havia plantado apenas trigo, e pergunta o motivo daquele joio estar crescendo ali. Qual o dono então diz que o inimigo veio e semeou o joio. Então esses trabalhadores tomam uma decisão: vamos arrancar o joio, não vamos permitir que eles continuem crescendo. Ao que o dono da plantação diz: não vamos arrancar o joio, deixem que eles cresçam junto com o trigo. No dia da colheita, arrancaremos o trigo e o joio. O joio vai para a fornalha, vai ser queimado, e o trigo então vai para o meu depósito. Quando Jesus retorna para sua casa, os discípulos questionam ele sobre a parábola do trigo e do joio. Pedem para que Jesus explique o significado dessa parábola. Jesus então diz que quem semeia sementes boas é o Filho do Homem, é Jesus. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Trigo e joio crescem juntos. As pessoas que creem e as que não creem em Cristo Jesus, que não o aceitam como Senhor de suas vidas, e as que aceitam, elas crescem juntas. Elas estão juntas na rua, no trabalho, na casa, na igreja. Estar na igreja não significa necessariamente que eu creio em Cristo Jesus. Talvez você se espante com essa afirmação que eu estou dizendo, mas estar dentro da igreja não significa necessariamente crer em Cristo Jesus. As pessoas que creem em Cristo Jesus, elas buscam estar unidas, buscam estar juntas para assim louvar o nome de Deus. E essa é a vontade de Deus, que as pessoas que creem em Cristo Jesus se unam. Mas também no meio dessa união existe também o joio. Existe também aquelas pessoas que não creem em Cristo Jesus e estão juntas por costume, por deixar a sua consciência mais tranquila. Aproveito para explicar o que significa crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus é confiar plenamente na sua obra salvífica. É saber que o que Jesus fez é o suficiente para me salvar. É confiar, é viver tranquilo, sem medo da morte ou do inferno, porque eu sei que Jesus Cristo está comigo e com Ele eu posso enfrentar todas as situações. Ouço também muitas pessoas dizendo que no fim Deus vai salvar todos, porque todos são filhos de Deus. Essa frase, em parte, está certa. Deus não irá condenar os seus filhos. Deus não irá condenar os seus filhos. Mas quem são os filhos de Deus? Todas as pessoas? Todas as pessoas são filhos de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram em Cristo Jesus receberam o direito de se tornarem filhos
de Deus. Quer dizer, todas as pessoas são criaturas de Deus. Em Gênesis, lá nós vemos que Deus criou o ser humano. Todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que creem em Jesus Cristo, são aqueles que vivem o senhorio de Jesus, vivem a sua vontade. Percebam que há uma mudança de criatura para filhos de Deus. Há uma transformação, né? Uma mudança de criatura para filhos. Tem pessoas que continuam criatura sempre. Tem pessoas que de criatura passam a ser filhos e filhas de Deus. Isso significa, então, que não arrancando o joio, há esperança dele se tornar trigo, há esperança daquele que é criatura se tornar filho de Deus, se tornar filha de Deus. É estranho isso para nós, né? Porque joio é joio, trigo é trigo. Como que pode ter essas mudanças? Isso é com Deus. O único que pode, de fato, fazer essa transformação, fazer essa mudança, é Deus. E eu também não sei quem é trigo e quem é joio, somente Deus. Por isso nós também não podemos ficar julgando as pessoas. Olha, aquele ali é trigo, aquele lá é joio. Você não sabe se eu sou trigo ou se eu sou joio, assim como eu também não sei se você é trigo e você é joio. Isso é entre você e Deus, isso é eu com Deus. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, porque eu não conheço o coração das pessoas. Eu não tenho um fenômetro para medir a fé das pessoas. Isso é com Deus. O julgamento é com Deus. Essa transformação, essa mudança, ela também é explicada por Jesus em João capítulo 3, versículo de 1 a 21. Quando Nicodemos ele procura por Jesus para tirar algumas dúvidas, e Jesus diz que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Nicodemos diz como? Ele vai voltar ao ventre materno. E Jesus então explica o que é o nascer de novo. Jesus então diz: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus continua dizendo: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Versículo 18: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Jesus conclui essa conversa dizendo: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. É como se Jesus dissesse aqui: aquele que crê é o trigo, aquele que não crê é o joio. Então precisa nascer de novo, precisa crer. Ser trigo é viver o senhorio de Jesus, é viver a sua vontade, é crer nele. Enquanto Cristo não volta, trigo e joio crescem juntos. E Jesus diz: não toquem no joio, não os separe, não os cortem. A nós, Deus pede para amar a todos. Não amar o pecado, mas sim o pecador. Ser instrumento de Deus para que o joio possa se tornar trigo. Eu não consigo mudar o joio, mas eu sou um instrumento que Deus usa para essa transformação. Para que o joio possa nascer de novo, nascer trigo, nascer filho e filha de Deus. E isso através do nosso jeito de ser, de agir e de falar, através do nosso testemunho. No final,
Jesus ele diz assim: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Em resposta à palavra do Senhor, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus amado Pai, continue usando cada um dos teus filhos e das tuas filhas como teu instrumento para transformar situações, para transformar vidas. Venha, Senhor nosso Deus, usar as nossas mãos, a nossa boca, usar todo o nosso ser para que o teu nome seja engrandecido. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa igreja na tua presença, clamando, Senhor, por cada ministro, por cada ministra, que tu continue, Senhor, a usar a cada um deles, para que eles continuem te servindo, Pai, em espírito e em verdade. Também esteja com cada membro, com cada família, e esteja, Senhor, com cada um de nós, para que nós possamos de fato te servir, para que nós de fato possamos ser sal e luz. Esteja, Senhor, dentro dos nossos lares, esteja, Senhor, junto conosco. Abençoa, Senhor, o nosso país. Venha, Senhor, intervir, venha ajudar para que nós, como brasileiros, possamos pensar o melhor para o nosso país, para que nós possamos, Senhor, querer o melhor para as pessoas que aqui vivem e assim cuidar da terra, da criação que é tua. Esteja também, Senhor, como já foi pedido por muitas e muitas vezes, nós continuamos clamando, Senhor, para que seja providenciado a vacina, o medicamento contra esse vírus que está atormentando, que está tirando a paz e muitas vezes tirando vidas. E seja, Senhor, com as pessoas enlutadas de nossa comunidade, com pessoas enlutadas que choram e sofrem por perder os seus entes queridos. Dê a eles o teu conforto e a tua graça. Carregue o Senhor em teu colo. Assim, amado Deus, eu rogo por todas as famílias, por todas as pessoas, aquelas que estão enfermas, esteja, Senhor, dando a elas a tua paciência, Senhor, para que elas possam ter essa paciência no tempo de restauração. Cuida, Senhor, de nós. E tudo mais que nós queremos pedir e agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque
deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor, o meu trabalho é para ti, Senhor, a minha casa é para ti, Senhor, a minha vida é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir,